Vamos lá, né, para a primeira videoaula oficial do nosso sistema de gestão integrado, do sistema de auditoria, de sistema de gestão integrado. Então aqui, passar alguns conceitos básicos para a gente começar agora a trabalhar realmente com as normas. Hoje, por exemplo, vamos trabalhar aí com a 9000. Então, algumas questões para a gente ficar mais ali dentro do ambiente de sistema de gestão. Então, a Fundação Nacional da Qualidade define que sistema é um conjunto de elementos com finalidade comum que se relacionam entre si, formando um todo dinâmico. Aqui tem coisinha, dinâmico. Esse dinamismo se refere a essa questão do sistema ser, assim, de certa forma complexo, das coisas que você tem que administrar, das mudanças que vão acontecer no sistema de gestão, que às vezes são mudanças muito constantes. E esses elementos que se relacionam é que eu não posso olhar o meu sistema de gestão apenas como parte do meu processo, ou da minha empresa, ou da minha melhoria. Ele vai estar relacionado com todos os processos dentro da minha empresa, todas as etapas vão estar interligadas, um item da norma interligado com o outro. Então, eu não posso olhar ele por pedacinhos, todas as informações, todos os requisitos das normas, eles estão de certa forma ligados. Já a 9001 define que sistema de gestão é um conjunto de elementos interrelacionados, beleza? Tudo ligado. Pensa no sistema de gestão integrado, então, quando você fala de 4, 5 normas diferentes. Tudo está ali, de alguma forma, alinhavado. De uma organização, então passo a pensar aqui na questão da empresa, onde esse sistema vai ser implementado. E a ideia é o quê? Estabelecer políticas e objetivos e processos que me ajudem a alcançar os objetivos que foram estabelecidos, que vão fazer a minha política ser verdadeira, ser possível, as pessoas acreditarem nela. O ciclo PDCA, em qualquer sistema de gestão que você for estudar, não interessa qual que seja, você vai trabalhar aqui com o PDCA, que ele trabalha com você na busca da melhoria contínua. Então eu tenho uma fase de planejamento, então quero definir os resultados que eu quero alcançar, quero definir lá o que é que a minha política vai, com que eu vou me comprometer através da minha política, os objetivos lá relacionados, como, de que maneira eu vou alcançar esses objetivos, alcançar os resultados, respeitar a minha política. Então vou definir aqui, esses mecanismos, essas métricas, tudo aqui nessa fase de definição. Então aqui eu crio bastante, penso bastante, nas questões do que eu vou fazer. Então posso trabalhar com um plano de ação, todas essas ferramentas que possibilitam isso. Definir tudo que eu quero, então eu vou executar. Então vou começar a fazer aquilo que foi definido na fase do planejamento. Então posso pensar aqui, que na minha política de qualidade, a gente usou até exemplo em sala de aula, que é a questão de cumprir os prazos de entrega para buscar a satisfação do meu cliente, entregar produtos que não apresentem defeitos, deformidades. Para alcançar isso, vamos pensar assim, vou definir aqui que eu vou criar um programa de treinamento para os meus funcionários armazenarem e manipularem as cargas de maneira mais eficiente, mais correta. Vou ter um plano muito bem definido da manutenção dos meus veículos. Aí aqui eu executo. Então, coloco em prática esse novo plano de manutenção, começo a realizar esses treinamentos para os meus funcionários, para ele manusear a carga com muito cuidado, para não danificar o produto do cliente. Fiz tudo isso, agora eu vou fazer o quê? Vou checar, vou comparar resultados, vou verificar se aquilo que eu planejei está sendo alcançado. Então, monitorar e medir e comparar resultados. Então, planejei treinar 100 funcionários. Na hora aqui da execução, do fazer, treinei 70. Então, ainda não alcancei aquilo que eu estabeleci aqui na minha política e nos meus objetivos. Eu
defini que com o treinamento dos funcionários, o índice de reclamação de clientes com problema em entrega ou com o produto vai cair em 10%. Então, vou verificar qual foi a queda de reclamação que eu tive. Foi 10%? Foi 8%? Foi 9%? Vou comparar os resultados que eu estou tendo com aquilo que eu defini, com os objetivos que eu estabeleci. Defini, cheguei, verifiquei, e aí estou tendo alguns problemas, né? Não estou conseguindo alcançar, não estou conseguindo atender aquilo que foi definido aqui na fase de planejamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou agir, vou buscar uma melhoria para alcançar tudo que eu estabeleci aqui. E essa melhoria vai partir de um quê? De um novo planejamento. Então, por isso que isso aqui a gente chama de ciclo da melhoria contínua. Eu sempre estou buscando melhorar os meus resultados, a performance do meu sistema de gestão. Eu nunca fico satisfeito. Por mais que eu tenha estabelecido treinar 100 funcionários, reduzir em 10% o índice de reclamação, e na hora de medir, eu treinei os 100 funcionários, eu reduzi aqui o meu índice, às vezes até em 12%, eu vou buscar melhorar esse sistema fazendo uma manutenção, porque se eu me acomodar, os problemas aparecem e aí aumenta o número de reclamação, os funcionários começam a manipular a carga de qualquer jeito. Então, por isso que eu fico sempre atento, sempre buscando esta melhoria do meu sistema de gestão integrado. A mentalidade de risco que a gente falou, né? Então, a questão de não enxergar mais o risco como um problema, e sim como uma oportunidade de melhoria, de fazer o meu negócio crescer, de enxergar novos campos de trabalho. Então, em sala de aula, a gente até discutiu, né? Eu tenho que atender lá o meu percentual de pessoas com necessidades especiais. Nossa, qual é o risco? Não atender. Por quê? Porque na redondeza lá eu não tenho pessoas com capacidade técnica. Então, uma oportunidade. A oportunidade é fazer uma associação com a ONG ou com a prefeitura, né, e criar uma escola de capacitação para essas pessoas para que eu consiga atender a minha cota. Isso vai melhorar a imagem da empresa com relação à sociedade. Você vai conseguir ter redução aí de carga tributária por conta desta ação social que você fez. Então, aquilo que parecia um problema, aquilo que era um risco que você poderia enfrentar, você enxergou uma oportunidade de melhorar a sua imagem, de melhorar seu processo, de melhorar suas contas, de repente, suas contas a pagar. E são os pilares, né, de um sistema de gestão. Uma política muito bem definida, então uma carta de compromisso muito forte com aquilo que você realmente quer fazer, objetivos reais, né, pensados com base na sua política, e criação, estudo de processos que ajude a você a atender esses objetivos e respeitar aquilo que você escreveu. Lembra? Política é você que vai escrever, então tem que ter muito cuidado. Quando eu digo você, é empresa, mas você como auditor, como consultor de norma, você vai dizer lá para o cara, olha, não escreve isso aí, porque isso vai te dar problema. Então, e esses processos aqui tem que ser o pilar, né? O pilar do atendimento aos objetivos e o respeito às suas políticas, ou de sistema de gestão integrado, ou de qualidade, ou de meio ambiente, ou de segurança e tudo mais. Então, é aqui que a gente gira todo o nosso sistema. Essas são as principais normas, né? Já falamos um pouquinho em sala de aula, de qualidade, foco no cliente, meio ambiente, foco, né, na preservação ambiental, a 45.001, foco na saúde e na prevenção de acidentes com o trabalhador. Aqui estabelece diretrizes para a responsabilidade social, tanto com a sociedade como o trabalhador. Já a 16.001 é um foco de responsabilidade social para com a sociedade, a circunvizinhança ali da sua empresa, da sua organização, e, claro, o governo, e a S8000 é responsabilidade social para com os funcionários da sua empresa, né? Então, a gente vai girar muito em cima disso aqui. As normas, as três principais, 14, 9 e 45.001, estão divididas dessa maneira, uma mudança ali e outra aqui, mas o estudo do contexto da organização, qual é aquela realidade ali da empresa, o que é que está acontecendo,
o envolvimento da liderança. Então, agora a liderança tem que estar engajada, envolvida nesse sistema de gestão, porque senão vão ser várias não conformidades. O planejamento, né, o preparo para eu pensar esse sistema de gestão, tudo que eu tenho que organizar para que isso aqui aconteça. O apoio, ou os recursos, né, o apoio, os meus processos de comunicação, os recursos humanos, financeiros, técnicos, estruturais, que vão me ajudar a sustentar o sistema de gestão, a dar força para a minha política, a alcançar os meus objetivos, os itens que vão tornar, né, o meu sistema de gestão operacional, factível, funcional, a avaliação de desempenho, né, do meu sistema, se as coisas estão acontecendo ou não, e a questão da implementação da melhoria, né, quando eu estudar lá, verificar que meu sistema ainda é possível crescer, amadurecer, ficar mais forte. Então, as normas estão divididas basicamente nesses sete itens aqui auditáveis. A ideia de um passo a passo, né, de implementação do sistema de gestão integrado. Você começa aqui, claro, pela liderança, né, e comprometimento. Essa liderança, essa alta direção tem que estar comprometida, consiga evidenciar esse comprometimento através de uma política forte e bem escrita, que é a carta de compromisso da empresa, e de objetivos e metas reais e fortes que ajudam a sustentar essa política. Você vai fazer um estudo ali, né, inicial da condição da empresa. Ela já tem alguma política? Né? O que é que essa política preza? O que é que está escrito nela? Ela já traçou alguns objetivos e metas? Estão levando para onde? Estão sendo atendidos? Não. Existem já procedimentos escritos, coisas que já foram implementadas? A empresa atende, não atende a legislação? O que é que ainda precisa ser atendido? Então você vai fazer um estudo preliminar, porque assim, o seu sistema de gestão, uma implementação, ele não vai sair do zero. Você tem que entender que a empresa ela já possui alguma coisa, né? Tá certo ou errado? Não, mas você vai fazer esse estudo, esse levantamento preliminar, essa análise crítica da situação inicial, até para você criar o plano de trabalho mais adequado, ok? E aí, tem esse estudo, né, preliminar. Esse estudo preliminar pode ser feito o quê? Pela contratação de uma consultoria especializada, que nós chamamos de consultor de norma, que pode ser até vocês aí no futuro muito próximo. Então, estudar, de repente a empresa já tem sistemas separados, né? Tem lá, ela tem a certificação da segurança, do meio ambiente, da responsabilidade social, da qualidade, mas elas não estão integradas, né? Cada um corre para um lado. Então, você pode fazer esse estudo para identificar a situação, quais vão ser as barreiras de implementação. Então, novamente, a política, o planejamento, implementação e operação, verificar que ações corretivas e preventivas, fazer uma análise crítica. Então, tem empresa, né, que a gente chama de consultor de norma, que ele é contratado para fazer esse levantamento inicial, preparar a empresa para uma integração ou para uma certificação. E aí eu vou precisar de pessoas ali preparadas internamente. E aí entra a figura do auditor interno. É uma figura importantíssima, importantíssima. A ideia do auditor interno é que ele enxergue, né, os problemas que a empresa ainda tem, as não conformidades, aquilo que ela não está atendendo do seu sistema de gestão, da sua política, e consiga corrigir esses problemas. Aí, claro, não o auditor interno, mas a empresa como um todo, consiga corrigir esses pequenos problemas, essas não conformidades, para deixar o seu sistema de gestão mais sólido. Então, a figura do auditor interno é importantíssima. Uma auditoria interna mal feita pode prejudicar a implementação, a certificação do seu sistema de gestão. E aí eu vou passar por essas etapas. Então, primeiro aqui, cara, auditoria interna. Vocês, né, preparar a empresa de alguma maneira, investigar, estudar ela para ver onde estão as não conformidades. Eu não quero que esse cara, né, aqui, o auditor de primeira fase, venha de fora e fique apontando um monte de problema. Eu já enxerguei, eu já entendi os meus problemas, já criei os meus relatórios e a empresa já está corrigindo. A pré-auditoria, que é feito por um consultor de norma, então você contrata o cara para fazer essa auditoria externa, ainda de maneira não oficial, até para fazer métricas, né, de como foi o trabalho do auditor interno, de quanto você está distante ou próximo da implementação do seu sistema de gestão, dele realmente rodar bonitinho. Fiz isso aqui,
Ok, me sinto seguro, vou contratar aqui o órgão certificador. E o órgão certificador ele faz o quê? Primeiro, auditoria de primeira fase. Então, aqui é uma auditoria mais tranquila. As empresas mandam um auditor, normalmente, o auditor vai ficar 2 dias. E olha, a auditoria de primeira fase ela é muito baseada nos relatórios das auditorias internas. Então, ele vai dar uma olhadinha lá, pô, deixa eu pegar os relatórios das auditorias internas, que é até para nortear essa primeira fase. Então, ele vai fazer essa auditoria de primeira fase e, claro, no final da auditoria de 2 dias, ele vai falar assim, olha, vocês têm poucas não conformidades que eu identifiquei, são coisas simples, é fácil de corrigir e eu recomendo vocês para auditoria de segunda fase. Entre essa e essa, normalmente passam 30 dias. Agora, se esse cara identificar que vocês estão muito distante, que a empresa está longe de possuir um sistema de gestão integrado ou um sistema de gestão de uma determinada norma rodando, ele não recomenda você para auditoria de segunda fase. Vai recomendar para você mais 6 meses de espera para você melhorar esses seus resultados. Sinal, se isso aqui acontecer, sinal que isso aqui não foi bem feito. Então, vai cair nas costas dos auditores internos. Então, cuidado. Claro, pode ser que isso aqui foi muito bem feito, as auditorias foram apresentadas, mas que a empresa não se comprometeu, os líderes não estavam afim, a liderança não queria investir e os problemas apresentados não foram consertados, por exemplo, porque faltou recurso financeiro. Ok? E aí, feita a auditoria de primeira fase, pô, deu tudo certo, porque vocês fizeram um trabalho maravilhoso, pô, estudou, implementou, corrigiu, isso, né? Fala, nossa, tive aula com o Cris, beleza. E aí eu vou fazer o quê? Auditoria de segunda fase. A auditoria de segunda fase, espera só um minutinho. Então, passando pela auditoria de primeira fase, você vem para a auditoria de segunda fase. Essa aqui é mais puxada. Normalmente são 2 auditores, são 5 dias de auditoria, e aí o pessoal vai no fundo. Então, ele vai usar muito o relatório que o auditor de primeira fase colocou aqui. Aqui, pouco se consulta, né, as auditorias internas, porque ele entende que na auditoria de primeira fase esse trabalho já foi feito, então ele vai trabalhar com o relatório deste camarada aqui. Então é muito importante, né, ter cuidado, né? No final da auditoria de primeira fase o cara te entrega um relatório com as não conformidades, e você tem que trabalhar em cima daquela não conformidade para ela não ser novamente auditada e apontada aqui na auditoria de segunda fase, porque senão isso pode virar uma não conformidade maior, e aí o seu processo vai por água abaixo. E aí aqui você vem depois para a auditoria de manutenção, né, e de recertificação, que é verificar se o seu sistema ainda está rodando, tudo bonitinho, se depois que você saiu daqui, você largou a mão de tudo, deixou tudo voltar ao normal, e quando o cara vem fazer a auditoria de manutenção, está tudo descontrolado e você vai lá e perde o seu certificado. O desafio de você implementar, né, um sistema de gestão, um sistema de gestão integrado, o choque cultural, mudar a cultura da empresa, das pessoas, isso é extremamente complicado. Existem estudos que dizem que para você mudar a cultura demora aí 5 anos. Cara, você não quer esperar 5 anos para certificar, para conseguir o certificado, para implementar o seu sistema de gestão. Então, às vezes, acontece realmente de pessoas serem desligadas da empresa porque não conseguem mudar. Eu sempre fiz assim, não é agora que eu vou fazer diferente. Integrar as áreas. Então, você tem o meio ambiente, a segurança, a responsabilidade social, o cara da qualidade, a produção, o RH, e agora você vai ter que trabalhar em conjunto. Às vezes, essa integração de área é bem difícil. Existe dentro da empresa uma competição entre as áreas, e isso não vai mais poder existir. Vão ter que trabalhar juntinhas para o sistema rodar.
Se você vai ter os recursos necessários, financeiro, né, humano, técnico, infraestrutura, se os seus processos de comunicação são eficientes para as pessoas conseguirem receber as informações em tempo hábil. Então, às vezes também barra aqui, né? Você consegue fazer isso aqui, mas falta recurso para você conseguir implementar o seu sistema de gestão. Então, tem que ter um estudo muito apropriado se você realmente tem o que é necessário para implementar e para tocar o sistema de gestão. Ele tem que ser simples e eficaz. É complicado, então pensa que você vai juntar 5 normas para fazer um sistema de gestão integrado, e como tornar isso simples, como tornar isso eficaz, né, rodando bonitinho. Não é uma etapa fácil. Também não adianta você falar, vou integrar e você tem lá 400 documentos, 800 processos diferentes, procedimentos, 20 auditorias. Ele não vai ser simples e às vezes também não vai ser eficaz. Então, isso aqui é uma etapa complicada da implementação de sistema de gestão. Ele tem que estar rodando bonitinho, as coisas acontecendo sem travar sistemas, processos, né, trabalhos. Quantidade de documentos. O que é que você vai reduzir dos seus documentos, quais que vão ser eliminados quando você juntar aqui as normas principais. Os objetivos e metas, você traçar objetivos e metas que atenda a questões de qualidade, de meio ambiente, de responsabilidade social e de segurança. Então, você não vai ter 400 objetivos e 400 metas. Então, você vai ter que arrumar a maneira do seu objetivo conseguir atender qualidade, meio ambiente, segurança e responsabilidade social. A questão da análise crítica, se o seu sistema está rodando ou não. Então, vamos imaginar que você tem um sistema integrado, os quesitos de qualidade vão bem, de meio ambiente vão bem, de responsabilidades vão bem, mas de segurança do trabalho não vai tão bem assim. Na sua análise crítica, o seu sistema de gestão integrada ele está rodando de maneira eficiente ou não? Como é que você vai mensurar isso quando 3 estão indo muito bem e um está mais ou menos capenga? Então, fazer essa análise aqui não é fácil. E às vezes isso aqui, o auditor interno vai estar ali envolvido nesse processo de análise crítica, porque as análises críticas vão ser feitas em cima do relatório de auditoria de vocês. Vantagens, né? Então, você tem um marketing positivo quando você tem um sistema de gestão, ou integrado ou individual. Redução no número de auditorias. Então, em vez de eu fazer 4 auditorias, eu vou fazer uma auditoria que contemple todas as normas. A satisfação das partes interessadas, então a sociedade, o governo, o cliente, o trabalhador, os acionistas, eles ficam mais satisfeitos quando você tem um sistema de gestão integrado, porque entende-se que isso vai trazer qualidade no processo, segurança para os trabalhadores, preservação do meio ambiente, respeito às leis trabalhistas, evitando os processos, né? E, claro, um reconhecimento pela sociedade. Diminuição dos documentos e registros. Então, já que você integrou, você não vai ter aqueles 500 documentos, então você vai ter que diminuir isso. Então, isso é uma vantagem de você ter um sistema de gestão integrado, que você vai juntar os documentos. Abertura de novos mercados. Então, quando você é certificado, você tem um bom sistema de gestão, novas portas se abrem. E redução na burocracia, tanto interna como externa. Vou dar um exemplo para vocês aqui na redução da burocracia. Se uma empresa quer participar de uma licitação da Petrobras e ela não é certificada, né, ela não tem um sistema de gestão integrado ou individual, por exemplo, no caso da segurança do trabalho, ela tem que responder um questionário de 658 perguntas. E ainda tem que mostrar as evidências, apresentar as evidências quando ela fala, sim, eu faço isso. Então, imagina como isso é burocrático, a questão de documento, quanto papel, quanta coisa você tem que apresentar. Quando você é certificado, você simplesmente mostra o certificado daquele seu sistema de gestão, ou de segurança, ou de meio ambiente, ou integrado, e aí a empresa está por satisfeita. Você não tem questionário para responder. Então, isso é muito importante. Um cuidado que a gente tem que ter, não é porque a empresa é certificada e significa que, os processos dela são 100%, é tudo bonitinho, nossa, que legal, ela realmente cumpre tudo isso aí, olha que maravilha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, a certificação é um marketing, por trás os problemas ainda existem.
Vou dar um exemplo de uma auditoria que eu fiz de uma empresa de transporte público e ela tinha lá o certificado da ISO 14001, né? Ainda tinha uma placa de isso aí, honra ao mérito, porque ela tinha implementado um sistema de tratamento de água da oficina para diminuir a contaminação de um rio que passava perto da empresa. Na nova auditoria, quando a gente foi mais a fundo, descobriu que o sistema que ela implementou era falso, que era apenas um barulhinho lá de um motorzinho, mas que a água poluída ia parar no riozinho sem tratamento nenhum. Então, ela não estava preocupada com o meio ambiente, ela queria uma certificação para abrir as portas, para abrir os novos mercados. Então, quando eu for fazer auditoria interna ou externa, quando eu pensar na implementação de um sistema de gestão, a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre a empresa está buscando realmente melhorar os seus resultados nos aspectos ambientais, sociais, de segurança do trabalho ou de qualidade do produto. Às vezes ela só quer o certificado na parede, mas no fundo os seus processos foram só maquiados para auditoria e não realmente mudados em busca de um benefício maior. Beleza? Isso aqui não precisa, porque é o nosso cursinho.